Vamos bater um papo bem real e bem sincero aqui. A vida é uma caixinha de surpresas. Pode parecer uma frase clichê para a gente começar essa mensagem, mas é o que traduz a última virada de chave que eu tive. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Eu tenho falado muito sobre mudanças, tenho falado muito sobre a questão do não, e a gente aqui trabalha muito com essa consciência sistêmica, porque a gente entende que tudo que a gente vive não é só algo que nós estamos vivendo, é uma consequência de outras histórias, de outras pessoas que vieram antes de nós, que estão ao nosso redor, que passam pela nossa vida. Trago também aqui a questão sempre da gente se posicionar, né, de ter uma postura adulta que é diferente da postura infantil, da postura da nossa criança, das nossas memórias infantis, das nossas emoções infantis. E trabalho muito essa comunicação mais didática, mais objetiva, trazendo casos reais, trazendo histórias reais, porque uma comunicação mais clara é uma comunicação que vai nos poupar de muitas dores, de muitos problemas, de muitos perrengues. Então, assim, eu quero compartilhar como foi, né, essa última percepção sobre essa frase, né, de que a vida é uma caixinha de surpresas. Eu tô morando no sul, já fez 2 anos, e aqui eu tô longe, geograficamente e fisicamente falando, né, da convivência dos meus pais, da minha família, e, isso tem gerado em mim muitos questionamentos, mas também tem me promovido muito crescimento e muito desenvolvimento. Só que todas as vezes que a gente cresce como adulto, vamos trabalhar aqui a postura do adulto, tá? Quando a gente cresce como adulto, uma das coisas que a gente precisa aprender a conviver é a culpa, que é diferente da culpa que a gente tinha quando a gente era criança, quando a gente estava debaixo da dependência e da convivência mesmo, da responsabilidade dos nossos pais. Aquela culpa ali era uma culpa no sentido de manter a obediência, de manter a paz dos nossos relacionamentos, de manter o olhar afetuoso, né, o afeto dos nossos pais, de continuar gerando, né, nutrindo esse afeto. Ali era uma culpa mais inocente, era uma culpa sem malícia. Só que a culpa da vida adulta é diferente. A culpa da vida adulta, a gente precisa torná-la intencional. O que significa isso? Se eu me sinto culpada, significa que nessa culpa que eu estou vivenciando, que eu estou conseguindo perceber na minha vida adulta, nesse momento, nessa fase, em um determinado assunto, numa determinada área da minha vida, ela precisa ser intencional porque eu preciso compreender que se aquela culpa está existindo ali naquele momento, significa que eu estou fazendo algo de novo ou algo de diferente do que eu estava acostumado. Isso não é ruim. Isso significa que eu estou sendo protagonista de um upgrade da minha geração, de um upgrade da minha família, naquele assunto, naquela conquista, naquela experiência que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar. Então é uma culpa intencional. E é uma culpa que é tão natural quanto o medo. Não vou falar, não vou entrar na parte do medo agora, em outro momento a gente fala sobre isso. Mas a culpa ela precisa ser intencional. E a partir do momento que a gente começa a enxergar a culpa que a gente sente, e a gente vai continuar sentindo ela para a vida inteira, mas a partir do momento em que a gente consegue observar a intenção dessa culpa, e ela se torna intencional, eu consigo me manter naquela mudança, me manter naquela experiência, me manter naquele fato novo, naquela relação nova, naquela conquista nova. E essa culpa ela esteve muito presente nos últimos 2 anos, desde quando eu vim para o sul, vim morar aqui com a minha família, e com a minha família, no caso, meu marido e minha filha. E deixei, né, os meus pais e minha família de origem, entre aspas, em outro estado. Deixei não para trás, né? Deixei em outro estado. E aí o que acontece? Eu tenho observado muito essa culpa e eu tenho aprendido a trabalhá-la de forma intencional. Só que, como a vida é uma caixinha de surpresas, a gente sempre vai ser surpreendido. Quanto mais eu trabalho com essa linguagem, quanto mais eu trabalho com as constelações, quanto mais eu trabalho com as consultorias, eu vou me aprofundando muito mais nas histórias humanas, porque de trás de tudo isso a gente tem pessoas. O meu trabalho é focado em pessoas. Claro que ele vai afetar e vai alcançar tudo aquilo que essas pessoas estão envolvidas, seja a sua profissão, né, um CLT, seja o seu empreendimento, seja o seu negócio, seja o seu projeto social.
essas pessoas, elas são a base do meu trabalho. E conhecer as histórias dessas pessoas é o que permite que eu promova no trabalho, nos resultados que elas buscam, as soluções que elas querem encontrar. As soluções que elas, às vezes, não conseguem perceber e enxergar ali diante das circunstâncias. E aí isso também me faz olhar muito mais as minhas próprias histórias. Porque quando eu faço um atendimento e eu percebo que naquele atendimento a relação da cliente, por exemplo, com a mãe, tinha um ruído, a relação com o pai tinha uma lealdade, tinha uma crença limitante, tinha algo que prendia, que travava, que impedia o crescimento dessa pessoa, ou que abalava essa pessoa emocionalmente falando, por exemplo, eu vou olhar para as minhas histórias, eu vou olhar para as minhas experiências, eu vou olhar para a minha relação com a minha mãe, eu vou olhar para a minha relação com o meu pai de uma forma mais consciente. Né, que é a consciência sistêmica que a gente tanto fala aqui. Mas, enfim, eu quero ir para a culpa, e eu quero ir para a analogia da culpa com essa caixinha de surpresas. Eu estava preparando um material, um conteúdo, que ainda vai ser publicado num post, em que eu falo, eu trago uma visão diferente com essa caixinha de surpresas, né, que eu tive aí há alguns meses atrás, eu trago uma referência diferente para uma frase que é muito conhecida, que diz assim: você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Eu estava observando primeiro as pessoas com as quais eu estou convivendo agora, os efeitos disso, como eu tenho crescido, como eu tenho desenvolvido, como eu tenho ganhado novas habilidades, novas experiências, enfim. Eu estava bem imersa, bem consciente disso, mas eu não estava conseguindo intencionar a culpa que eu estava sentindo por isso. Porque quando eu parei para olhar, nenhuma dessas 5 pessoas são pessoas da minha família hoje. E isso trouxe o peso maior para a culpa. Me fez questionar alguns resultados, me fez questionar alguns planos que saíram pela culatra, enfim, me fez questionar principalmente aquilo que não estava dando certo como eu gostaria ou como eu esperava que poderia dar certo em determinados projetos, em determinados assuntos. Tinha me gerado uma frustração e junto com a frustração a culpa. E essa culpa bem pesada. E aí eu peguei, durante o post, né, eu fui escrevendo o post com uma linha de raciocínio e eu precisei trocar essa linha de raciocínio porque durante a construção desse conteúdo, enquanto eu escrevia sobre ele, veio a virada de chave. E aí foi quando eu descobri que a nossa vida realmente é uma caixinha de surpresas. Eu dei um passo para trás, peraí. Quantas vezes os meus pais não precisaram fazer isso? Não, peraí. Antes disso, quantas vezes os meus avós não precisaram também fazer isso? E aí me caiu a ficha. Se os meus avós, inclusive as minhas bisas, não tivessem feito uma grande mudança, que foi a mudança que eles tiveram, né, de sair do sertão, do norte, do nordeste, cada família de um lugar, de uma região diferente, que vieram ali se encontrar em Brasília, no entorno de Brasília, geograficamente falando, foi essa a movimentação que eles fizeram. Se eles não tivessem feito essa grande mudança, muitos de nós não estaríamos às vezes aqui. A minha geração, eu e os meus primos, incluindo os meus pais. Porque são famílias, inclusive, muito numerosas, famílias muito grandes, que passaram por muita necessidade, por muita dificuldade, tiveram que ter muita força, muita resistência para dar conta de lidar com muitas tribulações que eles tiveram em todas as áreas da vida, enfim. Mas a caixinha de surpresa veio exatamente aí. Eu falei assim, peraí, se os meus avós não tivessem saído de onde eles saíram e eles continuassem convivendo com as 5 pessoas que eles eram a média na época, onde que a gente estaria agora? O que a gente teria conseguido alcançar? Sabe, o que realmente eu teria do que eu tenho hoje? E aí a culpa, ela se tornou intencional, foi uma virada de chave mesmo. Vocês não têm noção, é uma virada de chave. Eu tô contando a minha história porque eu sei que isso pode alcançar mais pessoas e pode se identificar com a tua fase agora, a tua dificuldade de agora, a culpa que essa dificuldade gera em você agora, nesse determinado momento em que você está escutando essa mensagem. E na hora que eu parei para cair assim a ficha, sabe? Cara, é um negócio surreal quando a ficha cai. Eu falei assim, gente, eu sou o que eu sou exatamente porque eles suportaram essa mudança. E aí vem a culpa intencional, que para eles não era intencional a culpa. Então, se não era intencional, aquela mudança gigantesca que está alcançando gerações, né? Acho que eles nem imaginavam o impacto que poderia realmente ser aquela mudança. Às vezes eles imaginavam o impacto imediato,
mas não a longo prazo, mas o impacto que essa mudança gerou também gerou provavelmente uma culpa proporcional e às vezes até desproporcional, né? Porque famílias foram separadas, filhos foram separados dos pais, muito pequenos, muito bebês. Alguns tiveram que ter a ajuda de padrinhos, de outras pessoas que às vezes nem eram propriamente de sangue, vínculo de sangue. Isso é doloroso, né? Tiveram grandes rupturas. Então já teve as consequências de fato do impacto que aquelas mudanças, aquela grande mudança pode ter gerado, e também teve efeitos colaterais. E efeitos colaterais que, claro, vão afetar o emocional, vão abalar a saúde física e vão também, às vezes, gerar uma demanda, uma dificuldade maior para se reestruturar financeiramente falando. Só que isso é algo que hoje eu consigo olhar com uma consciência sistêmica. Eu consigo olhar com uma postura de adulta no meu lugar, mas no meu lugar de pequena diante de toda essa grandeza que é essa galera que veio antes de mim e todas essas mudanças que eles proporcionaram, né, com muita coragem, com muita força, com muita fé, porque muitas vezes eles não tinham com o que fazer a mudança, mas eles precisavam viver aquela mudança. Não tinham meios, recursos, enfim, mas viveram isso, sabe? Deram literalmente a cara a tapa, enfiaram e fizeram o que tinham que fazer. E quando eu comecei a olhar, né, me contar essa própria história, eu comecei a observar melhor. Estou observando melhor como eu olho para cada uma dessas pessoas, como eu olho para aquilo que eu conhecia, né, para aquilo que eu tive acesso, porque com profundidade a gente não tem acesso à vida, à história de ninguém. Mas as experiências, as trocas que eu tive com todas essas pessoas, principalmente os meus pais, começou a fazer muito sentido assim para mim, né? Então hoje essa culpa intencional ela reduz o peso, reduz os efeitos colaterais e reduz também o impacto, sabe? Aquele impacto mesmo de dor, principalmente emocional. E eu achei interessante, sabe? E decidi compartilhar esse aprendizado. Espero que de alguma forma isso possa também te alcançar. Escute quantas vezes for preciso essa mensagem, até que ela realmente se conecte com algo que você precisa olhar em relação a uma conquista, em relação a algo novo, em relação à culpa, em relação à frustração, mas principalmente em relação às mudanças. Mudanças que vão ter a vida inteira. A gente vai viver mudanças, a gente vive mudanças o tempo todo. A Eri que acordou hoje de manhã não é a Eri que está aqui agora falando, sabe? A Eri de ontem não é a de hoje. E encarar essas mudanças ou conviver com essas mudanças é o melhor que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente não é treinado, não é ensinado a fazer isso. E olhar agora para a culpa que essas mudanças podem gerar em nós, que é uma culpa natural, uma culpa que faz realmente parte do processo, mas trazer a intenção dessa culpa, né? O que tem por trás dessa culpa? O que realmente eu preciso olhar como adulta aqui agora? Essa culpa, ela está relacionada com algo novo, ela está relacionada com algo de diferente que eu estava acostumada, habituada no meu núcleo familiar. Se não é algo que você está se prejudicando ou que vai prejudicar qualquer outra pessoa, não se culpe por isso, não se frustre com isso. Assuma essa culpa como adulto, mas assuma como uma culpa consciente, intencional, sabendo que ela tá aí pesando exatamente por conta disso, porque aparentemente falando para você, ela pode ser algo novo, né? Ela pode ser algo de diferente, ela pode ser algo de grande, algo maior que você está vivendo dentro do seu contexto da tua família, porque a gente não conquista, a gente não vive nada sozinho. Tudo isso que eu vivo hoje, a minha família está vivendo junto, mesmo que eles não estejam aqui nos bastidores me acompanhando todos os segundos, mas eles estão emocionalmente falando conectados a tudo isso que eu estou vivendo. Muitas coisas que às vezes eles estão vivendo, cada um em suas casas, em seus lares, podem ter contribuição disso que eu vivo aqui agora. Da mesma forma que eu também posso estar acessando emocionalmente falando os campos, né, gerados por experiências e histórias de outras pessoas da minha família em outros lares nesse momento. E isso é consciência. Então, que você consiga olhar para essa mensagem e trazer ela para a tua realidade. Usar essa mensagem como uma trilha de um mapa.
Começa a olhar para a tua história, começa a olhar para a história da tua família, começa a olhar para aquela parte da história que ninguém te conta, que ninguém olha, que ninguém vê, que ninguém repara, porque é nessa parte da história que vai estar o teu trunfo, vai estar a tua virada de chave, vai estar aí a fichinha que vai cair da caixinha de surpresas que é a vida.